Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão as expectativas para a nossa aula de hoje? Hoje é a nossa quarta aula envolvendo o estudo da álgebra, dando sequência aí ao estudo do capítulo 8 da nossa apostila. E hoje nós vamos falar de um assunto que ele é assim mas muito importante mesmo para os estudos de vocês. Nós vamos falar das equações. Nós vamos falar de situações que podem ser representadas por esse tipo de sentença matemática chamado equação. Até hoje, vocês já ouviram falar das expressões algébricas, né? Nas aulas anteriores, falamos das expressões algébricas, da redução de termos semelhantes de uma expressão algébrica e falamos também do valor numérico. E hoje nós vamos falar das equações. Então, o que será que é uma equação? Né? Por que será que eu coloquei essa imagem da balança aí associada à ideia de equação? Quando nós temos uma balança, eu posso ter aqui, esse aqui é um modelo rudimentar de balança, né? Assim, já foi muito usado no passado, mas nós podemos ter aqui a ideia de equilíbrio ou de desequilíbrio entre os dois pratos. Se eu tiver com a ideia de equilíbrio, nós vamos poder associar as equações. Olha aqui a palavrinha equação. Ela vem do prefixo eco, de igualdade, ok? Então, hoje nós vamos estudar as situações que poderão ser representadas pelo equilíbrio entre as balanças. Mas, um pouco à frente, ainda nesse capítulo, nós vamos falar de situações que envolvem o desequilíbrio das balanças, que é outro tipo de sentença, ok? Bom, para nós entendermos o que é uma equação, né, nós vamos partir o princípio, né, que está, a ideia que está por trás das equações é a ideia de igualdade. Então, vamos analisar aqui uma situação que pode fazer parte do dia a dia de qualquer um de nós, para nós tentarmos escrever uma equação que esteja associada a ela. Então, vejamos. Sofia foi a uma loja para comprar sapatos para seus 3 filhos e acabou também comprando um sapato para si. Para os filhos, ela comprou modelos iguais e pagou o mesmo preço em cada um. Os sapatos que Sofia comprou para ela custaram R$ 25 a mais que o preço de cada calçado das crianças. E o valor total que ela pagou foi R$ 425. Então, essas são as informações da nossa situação, né? Com essas informações, será que é possível calcular quanto ela pagou pelo calçado de cada filho? Vejamos, né? Ela comprou 3 pares de sapatos iguais, mesmo modelo, né? Aqui nós colocamos só com cores diferentes, mas é o mesmo modelo. E esse outro modelo aqui é um pouquinho mais caro. Vamos tentar montar uma sentença matemática que esteja associada a esta situação. Nós vamos chamar de X o preço de cada sapato, né? Então, vejamos aqui, ó, indicando pela letra X o preço desconhecido de cada sapato, esse é X mais X mais X. O sapato que ela comprou para ela é R$ 25 mais caro, então ele é X mais 25, né? Então, juntando os 4 pares de calçado, igual a R$ 425, ok? Essa igualdade que nós utilizamos aqui, essa sentença matemática que nós escrevemos aqui, ó, olha só, ela é muito comum na resolução de problemas. E o nome que essas sentenças, né, esse tipo de sentença recebeu foi equação. Por que equação? Porque tem essa igualdade aqui, tá? Então, nós vamos analisar agora a estrutura dessa equação. Então, veja só, essa sentença, ela é uma equação, né? X mais X mais X, o preço dos 3 pares de sapato, mais X mais 25, por que eu coloquei separado por parênteses? Esse aqui é o outro, né? O sapato dela. Poderia ter deixado sem parênteses, não faria nenhuma diferença. É igual a R$ 425. Então, vamos só eliminar esse parênteses aqui, né? O que nós temos aqui? X mais X mais X mais X mais 25 igual a R$ 425.
Nós queremos descobrir o preço de cada sapato, né? E a letra X foi a letra que nós usamos para indicar esse valor até então desconhecido para nós. Então, nossa tarefa é descobrir que valor é esse, né? Então, vamos lá. Reduzindo aqui os termos semelhantes, vocês já viram isso aqui na aula passada. Os três, ou melhor, esses quatro termos aqui são todos semelhantes, porque tem a mesma parte literal. Eu posso somar os coeficientes. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4x mais 25 igual a 425. Né? Na aula de hoje, nós ainda não vamos falar das regras práticas para resolver as equações. Eu quero que vocês aprendam neste primeiro momento a reconhecer, né? A conseguir analisar, a compreender o que é o resultado de uma equação, a partir de situações simples como esta que nós estamos analisando, para depois nós falarmos das regras práticas que existem para a resolução de equações, ok? Então vamos pensar em uma estratégia, né? Digamos assim, que não convencional para resolver essa expressão. Quem é um número, né, que deve estar aqui no lugar desse 4x para que a minha igualdade seja verdadeira, né? Vocês vão lembrar, gente, que toda equação ela estará sempre associada a uma situação que represente uma igualdade. Esse é o princípio das equações. Estar associado a uma situação que representa uma igualdade. Então, né? Quem vai somar com R$ 25 e vai dar 425? Isso aqui é bem tranquilo para vocês, não é? Qual o número que eu vou colocar no lugar de 4x para que essa minha igualdade seja verdadeira, né? Todos vocês conseguem concluir que esse número deve ser o 400. Então, olha o que eu concluo. Que 4x, que é o valor que está escondido aqui, é igual a 400. Então, 4x igual a 400, né? Nós já sabemos que esse 4 ele está multiplicando ao valor de x. Qual é o valor que multiplica com 4 que vai dar 400? Oh, tia, isso é fácil, é só usar o inverso. Vai ser 100. Então, veja o que nós fizemos. Nós escrevemos uma sentença chamada equação, né? Nós associamos uma equação à situação que nos foi dada e nós acabamos de resolver a nossa equação e acabamos também de descobrir, né, o preço de cada par de calçado que a Sofia comprou. Então, veja só, esse tênis, cada um desses tênis aqui que custaram X reais, cada um custou R$ 100. O tênis da Sofia foi X mais 25, ou seja, 100 mais 25, R$ 125. Juntando tudo isso, R$ 425, ok? Bom, se vocês tiverem até esse momento conseguido acompanhar tudo isso que nós falamos, ótimo, beleza, bacana. Vocês estão compreendendo bem o que é a equação e como que eu faço para resolver. E estão descobrindo também que é muito fácil de fazer, não é isso? Bom, vamos concluir então. Né? Aí na página 26 tem um quadro aí que é importante vocês marcarem. Ele traz uma definição importante. O que é uma equação? Equações, né, por tudo que nós falamos até agora, vocês já concluíram que equações são igualdades. Igualdades que contêm pelo menos um valor desconhecido. É a letrinha. Esse valor desconhecido, quando nós resolvemos a equação, nós descobrimos o valor dele. Esse valor, né, ele vai ser determinado quando nós resolvemos a nossa equação. E esse valor desconhecido, essa letra, recebe o nome de incógnita. Olha, alguém já falou para vocês que uma situação era uma incógnita, né? Uma incógnita é um valor desconhecido, é algo que eu não sei, que eu não conheço, né? E quando nós vamos resolver uma equação, a nossa tarefa é descobrir o valor dessa incógnita, certo? Como eu já comentei no início da aula, o prefixo, né, equa, ele deriva do latim, que significa igual, né? A expressão que antecede o sinal de igual, quando a gente tem uma equação,
Tem uma parte dela que fica antes da igualdade e uma parte que fica depois, ó. Uma que antecede e uma que sucede. A que fica antes da igualdade é chamada de primeiro membro da minha equação. Olha só que nós já estamos falando da estrutura da nossa equação. Olha, nós temos aqui um outro exemplo, 2x mais 8 igual a 2. Tudo isso que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro. E o que está depois da igualdade é o segundo membro, ok? Então, primeiro membro antes, segundo membro depois. A letra que aparece vai ser a minha incógnita, né? O meu valor desconhecido. Olha outro exemplo aqui, 2y mais z igual a 0. O primeiro membro é o que está antes da igualdade e o segundo membro é o que está depois da igualdade. Aqui eu tenho duas incógnitas, tenho a incógnita y e a incógnita z, né? Tenho dois valores desconhecidos, certo? Então, gente, a balança de dois pratos, ela tem como base o princípio do equilíbrio, que eu comentei no início da aula. Então, aqui eu tenho já uma balança contendo em um de seus pratos uma maçã e no outro um sanduíche. E ela está exatamente em equilíbrio, ela não pende nem para um lado e nem para o outro. Então, quando eles estão equilibrados, né, o que está de um lado e o que está do outro lado, eles são iguais. Então, eu posso associar esta situação a uma equação, né? Quando há esse equilíbrio. O que está em um prato é o primeiro membro e o que está no outro será o segundo, ok? Nesse exemplo aqui, se, né, as duas comidas elas têm o mesmo peso, se eu conhecer o peso de uma, automaticamente eu vou também estar conhecendo o peso da outra. Ó. Se sabemos que a maçã tem 200 gramas, nós vamos concluir que o sanduíche também terá os mesmos 200 gramas, ok? Para alcançar maior precisão, esse tipo de balança pode ter um ponteiro que indica exatamente o ponto de equilíbrio entre os dois pratos, né? Quando a balança está em desequilíbrio, isso significa que a massa ou o conteúdo que está em um prato é maior e o conteúdo do que está no outro é menor, né? E o ponteiro que indica o equilíbrio, ele vai pender para um lado. Olha aqui, aqui eu tenho uma situação de equilíbrio, de igualdade. Posso representar por uma equação. Aqui eu tenho uma situação de desequilíbrio, né? Aqui eu não posso representar por uma equação. Eu vou poder representar por uma sentença matemática. Nós vamos estudar ainda nesse capítulo, mas que não são as equações, tá? Vou deixar para falar delas um pouco mais à frente, ok? Vamos analisar agora um exemplo envolvendo balanças, né? Vamos tentar escrever uma equação que esteja associada a esta balança aqui. Então, vejamos. Na balança representada abaixo, as latas de azeitonas têm a mesma massa e estão em equilíbrio com o peso de 500 gramas. Quantos gramas tem cada lata de azeitona? Então, veja, as duas latas juntas vão pesar exatamente 500 gramas. Se eu chamar, né, muitos de vocês já devem ter calculado aí, mas é importante que que vocês consigam associar a equação a esta situação. Né? Se eu chamar o peso de cada lata de x, eu tenho x mais x, ou 2x, igual a 500. Quanto é que vale, então, 1x? Qual o número que multiplica 2 que dá 500? Eu posso usar a ideia de operação inversa ou posso dividir os dois membros da igualdade por 2 e vou descobrir que cada lata pesa 250 gramas. Então, vejam vocês, esta equação está associada a esta balança aqui, a esta igualdade. Aqui eu escrevi a sentença e resolvi, beleza? Vamos ver mais uma situação. Na balança em equilíbrio, né, as esferas são idênticas. Então, o que a gente tem aqui? Que 3, né, se eu chamar cada esfera de y, né, aqui ele já chamou de y, 3y é igual a 50 mais 10, ou seja,
3y é igual a 60. Vamos lembrar que para representar a multiplicação de um número com uma letra, não é necessário colocar esse pontinho aqui, ó. Se eu escrevo assim ou assim, é a mesma coisa, beleza? Calculando aí, né? Cada esfera vai pesar 20 gramas, né? Posso usar a operação inversa, 60 dividido por 3 ou dividir tudo por 3, igual a 20, ok? Vamos ver mais um exemplo? Olha essa situação aqui. 2 maçãs é igual a uma maçã mais 150. Vamos chamar cada maçã de x. 2x é igual a x mais 150. Tranquilo? O que eu posso fazer para calcular o x aqui? Se as maçãs têm pesos iguais, eu posso retirar uma maçã de cada prato, né? Eu retirei x de cá, x de lá. Então, o que vai sobrar? Ó, retirei o x daqui e outro x de lá. Sobrou que x é igual a 150, ok? Eu posso, né? É importante vocês lembrarem que toda equação... Vamos só voltar aqui um pouquinho. Eu quero que vocês observem os exemplos que nós vimos aqui. Olha só. 3y é igual a 60. Olha este outro. 2x igual a x mais 50, que no final ficou x igual a 50. Em todas estas situações, nós vamos sempre ter uma sentença matemática que vai apresentar a mesma estrutura, né? Eu vou ter um número junto com uma letra x, né? Que pode ser meu valor desconhecido, que vai ser igual a um número, né? Toda equação pode ser escrita na forma ax igual a b. O que significa isso? O x foi usado aqui para representar a incógnita. As letras A e B, elas estão nos lugares dos números que aparecem nas nossas equações, dos coeficientes que aparecem lá. No final, nós sempre temos uma sentença com essa estrutura. Esse número aqui pode ser 1 quando fica x, por exemplo, x igual a 150, né? Ou 3x, 3y, que nós vimos agora, igual a 60. Então, gente, o A e o B, eles estão no lugar desses coeficientes. E o x é a minha incógnita, né? O valor do número que está junto com a incógnita nunca pode ser zero, por isso tem que ser diferente de zero, tá? Toda sentença matemática que tiver essa estrutura, ela vai ser sempre chamada de equação do primeiro grau com uma incógnita, né? Uma incógnita, um valor desconhecido. Por que equação do primeiro grau? Olha só, o grau das equações, gente, nós vamos estudar, vocês vão estudar na educação básica equações de primeiro, segundo e até terceiro grau, né? Agora vocês vão conhecer as equações de primeiro grau. Lá no 9º ano, vocês vão estudar bastante as equações de segundo grau. Como é que eu identifico o grau da equação? Pelo expoente, tá? Ó, pelo expoente da incógnita. Quando o expoente da incógnita, né, do x, do y, da letrinha, for 2 ou 3, ou outro número diferente de 1, nós vamos dizer que ela pode ser do segundo grau, do terceiro grau, né? Se for 2, é segundo. Se for 3, terceiro. Se for 4, quarto grau. E assim por diante. E quando não tem expoente, é porque ele é 1. Então, equação do primeiro grau, ok? É o que nós vamos estudar nesse capítulo do nosso livro. Vocês já conheceram a estrutura, já sabem que é uma sentença matemática, que tem uma igualdade, tem um primeiro membro, tem um segundo membro, né? Tem um valor desconhecido, ok? Então, isso é uma equação do primeiro grau. Nós podemos ter também equações do primeiro grau com mais de um valor desconhecido. Olha esse exemplo aqui. Olha, nós temos aqui nesse prato da balança uma maçã e uma banana igual a 400 gramas. As frutas são diferentes, vão ter pesos diferentes, né? Então, eu vou usar uma letra para representar uma fruta e outra letra para outra fruta. Por exemplo, x para a maçã,
X para a banana e Y para a maçã. Então, X mais Y igual a 400, ok? Mas, gente, além de balanças, eu posso ter outras situações que também representam equilíbrios, né? Então, vamos ver um exemplo de uma outra situação que também apresenta equilíbrio e que eu posso resolver por meio de uma equação, que eu posso associar a uma equação. Então, vejamos aqui, nós temos aqui um texto, né, que vai nos dizer assim: na hora de buscar uma alimentação saudável, é comum que as pessoas façam vastas pesquisas sobre a quantidade de nutrientes, fibras e também o número de calorias dos alimentos. No café da manhã, almoço e jantar, escolhemos alimentos, mas muitas vezes não percebemos que neles existem pegadinhas. Algumas não parecem ter o valor calórico que aparentam e, na verdade, têm calorias iguais em seus opostos. Vamos verificar? Nós temos dois exemplos de bolacha aqui, né? Nós temos o wafer, que é muito consumido, principalmente por crianças, por adolescentes, né? E quem é que não gosta de uma bolachinha doce, né? E temos aqui uma bolachinha de sal, né? As famosas cream crackers, né? Que já não são tão apreciadas assim, mas têm os seus apreciadores. Então vamos ver as informações sobre essas bolachas. Quase não parece, mas as bolachas cream cracker são cheias de calorias. 5 bolachas dessa equivalem a 3 bolachas wafer de morango, de 120, ó, com 120 quilocalorias. As duas têm bastante gordura. Vamos marcar aqui, né, ó. 5 bolachas dessa tem 120 quilocaloria. E 3 dessa também tem 120 quilocaloria. As duas têm bastante gordura, mas a diferença é que a wafer tem mais açúcar e carboidrato, ok? Então, vejamos, né, que tipo de sentença matemática eu posso associar a estas informações. Vamos ver. Quantas calorias cada bolacha tem? Segundo o texto, nós descobrimos que as 3 wafers de morango, ó, 3 wafers de morango, vou pegar aqui o meu marcador, existem 120 quilocalorias. Identificando a quantidade de quilocalorias de uma única bolacha, né, vamos chamar por W, de uma única bolacha wafer, podemos escrever uma equação que relaciona essas informações. Olha só, 3 wafers igual a 120, certo? 3W igual a 120. Quantas calorias tem uma wafer? Usando a operação inversa, nós descobrimos, né? 120 dividido por 3, 40. Então, cada uma tem 40 quilocalorias. Agora, vamos ver no caso das cream crackers, né? As mesmas, elas 5, né? Agora, nós sabemos que as mesmas 120 quilocalorias, podem ser encontradas em 5 bolachas cream crackers. Então, nós vamos representar cada cream cracker por C. E o que nós vamos escrever? 5 cream crackers igual a 120, beleza? Então, aqui, ó, quantas quilocalorias tem uma cream cracker? Quantas? Olha, é 120 dividido por 5, que vão ser exatamente 24 quilocalorias, ok? Então, gente, nós vimos aí mais um exemplo, né, de mais um tipo de situação que pode ser associada a uma equação. Então, vejam só, nós vimos os exemplos. O exemplo do tênis, né, da compra dos tênis, das balanças. E agora vimos esses associados à quantidade de quilocalorias em alguns alimentos. E são inúmeros, são vários, né, os tipos de situações que eu posso modelar, que eu posso escrever numa sentença chamada equação que esteja associado a ele, desde que eu possa escrever uma igualdade, ok? Nas próximas páginas da sua apostila, tem aí mais alguns exemplos. Leiam estes exemplos, observem, analisem. Isso vai ajudar vocês a se tornarem alunos, estudantes mais autônomos, né? Vocês
vocês vão conseguir descobrir mais coisas. E esse conhecimento, ele vai ficar guardado, tá? Então, depois que vocês terminarem de analisar os próximos exemplos, vocês têm aí algumas atividades que eu deixei marcada aí no nosso roteiro, envolvendo as equações, aí nas páginas 32 até 36 da apostila. Resolvam, tá? Depois vocês vão resolver algumas outras que estão lá no livro de atividades. Resolvam essas atividades. Essas tarefas, elas vão ajudar cada um de vocês no entendimento deste assunto. Eu deixei mais algumas videoaulas também associadas a esse assunto, assistam elas, tá bom? E até a nossa próxima aula. Agora é hora de resolver as tarefas da apostila. Tchau, tchau. Um abraço a todos vocês.